Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Sintufes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o serviço remoto em tempos de pandemia e nós convidamos para participar dessa live Toninho Alves, que é coordenador geral da Fazubra, e Flávio Sereno, que é coordenador geral do Sindicato dos Técnicos de Juiz de Fora, da Universidade Juiz de Fora. Eu sou Luar, para quem ainda não me conhece, estou na direção geral do Sintufes e vou ficar aqui ajudando nesse bate-papo de hoje. Antes da gente iniciar de fato o debate, eu gostaria de passar para vocês alguns informes sobre o horário de funcionamento do sindicato, o Sintufes, desde o início da pandemia, tem feito o serviço interno. Então, se você precisar de falar com o sindicato, é toda segunda e quarta-feira, por telefone, as meninas vão estar lá no sindicato e vão atender você, ou também por e-mail. E aí é só você entrar em contato via telefone, de 9 a meio-dia, na sede, e na subsede, de 7 às 11. E aí a distribuição de máscara está acontecendo nesses horários, o Sintufes está com essa campanha de distribuir a máscara para os seus filiados, para a gente se proteger, quem precisar continuar no serviço presencial. E também a gente vai realizar uma reunião ampliada no dia 28, próxima terça-feira, às 15 horas. E é muito pertinente até eu falar isso, porque hoje a gente vai falar de serviço remoto. E a universidade está discutindo como vai aplicar o ensino remoto, e aí essa discussão vai ser feita na próxima semana e na outra nas câmaras de centro e também no Conselho Universitário e no CEP. Então, o Sintufes convoca para que a gente possa estudar a resolução 07 do Conselho Universitário e propor alterações. Então, já deixa aí anotado na sua agenda, dia 28, às 15 horas, a gente vai ter uma reunião que é, na verdade, um grupo de estudo para fazer esse levantamento das sugestões e alterações que a gente pensa que deve ocorrer na resolução. Então, de informe, o que eu tenho inicialmente é isso. Eu convido, então, Toninho para iniciar o debate, falar um pouco a nível nacional, como que está sendo feita essa discussão. Depois a gente escuta o Flávio, e aí a gente começa a responder as perguntas e dar sequência ao nosso diálogo de hoje. As perguntas você pode fazer nos comentários do Facebook, também no Instagram, você deixar lá sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, que a gente vai fazendo aqui o levantamento e depois a gente vai responder, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Passo a palavra para Toninho. Boa tarde, Luar. Me ouve? Me ouve? Sim, Boa Toninho, boa tarde. tarde, Ok. bem-vindo. Boa tarde, Luar. Boa tarde, Flávio Sereno, companheiro. Já há algum tempo a gente não se vê, Luar também. A todos os companheiros aí do Sintufes, do Espírito Santo. Acho que é importante, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, fazer esse debate mais do que nunca sobre a questão do trabalho remoto ou do teletrabalho, como queiram chamar, né? A Fazubra tem se debruçado sobre esse debate, porque uma das discussões que tem sido feita pelos estudiosos, sociólogos, é o período pós-pandemia, o novo normal, né? E mais do que o novo normal, como enfrentar um governo que tem feito experiências, né? E tem feito laboratórios nesse período da pandemia, e um dos laboratórios que o governo tem feito é o trabalho remoto, porque o ministro da Economia tem dito que isso tem trazido economia para o governo, né, nesse período, com passagens aéreas, com diárias, né, numa ordem de 500 milhões de reais. Então,
a lógica economicista e a lógica do governo federal é justamente, a gente já sabe, é atacar o serviço público e, com isso, fazer a reforma administrativa proposta pelo governo, que ataca justamente o direito dos trabalhadores do serviço público, em especial dos técnicos administrativos, que eu vou citar aqui ao longo do debate, que uma coisa não está desligada à outra, ou seja, o trabalho remoto e as táticas do governo têm muito a ver também com o Futurice, né? Um dos processos aí, e a reforma administrativa que o governo propõe a fazer no serviço público. É importante ressaltar, antes de falar a questão da Fazubra, que a ideia do teletrabalho não é uma novidade no meio do conjunto dos trabalhadores, né? Em especial os trabalhadores do serviço privado. O teletrabalho ele teve o seu ápice na década de 70, com a crise do petróleo, onde os governos apontaram uma necessidade do desenvolvimento do trabalho em casa para um processo, o trabalho domiciliar, para um processo justamente de economia com gastos do petróleo e o desenvolvimento do trabalho e da superação da riqueza dos empresários, para que não houvesse prejuízo naquele período. Nós estamos falando aqui nesse período da terceira revolução industrial. É importante citar isso, que isso também tem a ver com a mudança tecnológica no mundo do trabalho. A terceira, as duas primeiras revoluções industriais, que têm a ver com a questão da entrada do maquinário e a abertura de indústria no mundo, no primeiro e segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, nós estamos discutindo aqui a questão da utilização da energia nuclear e a questão da robótica, que entra o computador e entra outras formas de trabalho que necessariamente não envolve você estar no chão da fábrica para poder desenvolver o seu trabalho. O advento da tecnologia, o advento do computador, avança num processo e que permite, portanto, o conjunto dos trabalhadores desenvolver o seu trabalho de forma não presencial, de forma domiciliar. Então, o trabalho apresentado, o teletrabalho apresentado naquele período da década de 70, na iniciativa privada, chega às portas das universidades de serviço público em meados ou final dos anos 80, o início dos anos 90. Eu, particularmente, vivi esse período na universidade pública. Eu me lembro que quando chegou os computadores nas universidades públicas naquele período, muitos dos trabalhadores não tinham nem curso para operar os computadores apresentados nas universidades. E que, portanto, nós víamos o computador como um produto que você não podia tocar, era intocável ou era possível utilizar apenas por aqueles que tivessem o curso, e aí a universidade não se preparou para desenvolver esse trabalho com o conjunto dos trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver diretamente com a lógica do teletrabalho. Uma vez que a entrada do advento da tecnologia, repito, diminui o processo de trabalho do conjunto dos trabalhadores das universidades. Aquilo que era feito diretamente, manualmente, ou com uma máquina olivética, na tecnologia do período, você fazia em menos tempo, com um computador colocado no serviço público, portanto, desenvolvia o seu trabalho e começa, portanto, um debate sobre a necessidade do trabalho de 8 horas dentro do serviço público e dentro da universidade. Esse é o início do trabalho, do debate colocado referente a essa questão do trabalho formal ou do trabalho presencial. Período pós-golpe, sendo bem acelerado nesse processo, o governo Michel Temer desenvolve algumas ações que permeiam a entrada do teletrabalho, do trabalho remoto no serviço público. Uma delas foi o fim, a reforma trabalhista colocada em 2016, 2017, pós-golpe do governo Dilma. A reforma trabalhista, que inicia um processo de terceirização, portanto, de uberização do trabalho, portanto, organiza-se o teletrabalho apresentado
pelos trabalhadores do serviço público é um conjunto, um pacote ou uma pavimentação de uma política apresentada por aquele governo naquele período. Ou seja, faz a reforma trabalhista, retira o direito da classe trabalhadora, uberiza, como diz o professor Ricardo Antunes, né, criando um processo de terceirização, e legaliza-se não só a terceirização no serviço público, ou amplia a terceirização no serviço público, mas legaliza-se também o processo do teletrabalho no serviço público. E aí, com a entrada do governo golpista, o governo Bolsonaro, logo depois do governo Temer, esse governo acaba com o Ministério do Trabalho e começa a instituir instruções normativas, né, a partir de 2018, né, instrução normativa, em especial a 01 e 02, que coloca as questões do teletrabalho, organiza as normas do teletrabalho no serviço público. Ou seja, organiza de uma forma com que as responsabilidades em si fiquem especificamente no conjunto de trabalhadores. Então, estou colocando isso, que tudo isso antecede o período da pandemia. Dizer aqui que a pandemia é a culpada pelo teletrabalho é um equívoco. Na verdade, a pandemia aponta e demonstra um processo que já estava sendo construído e que muitas vezes foram ditos pelos ministros do Bolsonaro, né? Um deles, inclusive, que foi o ministro Fujão da Educação, dizendo que não precisava mais ter concurso público e que necessariamente o trabalho também não precisava ter o número de técnicos administrativos nas universidades, que ou os estudantes fariam o trabalho dos técnicos administrativos ou se daria o teletrabalho, porque aí você enxugaria a carga de gasto com o servidor técnico administrativo das universidades públicas. Então, quando entra a pandemia no processo, aponta-se um elemento da necessidade do trabalho remoto dos técnicos administrativos e dos docentes da universidade. Ora, o grande problema desse elemento é que, da mesma forma, da década de 80, 90, o advento do computador que entra na universidade e as instituições de ensino público não preparam os seus trabalhadores para esse momento, nesse momento da pandemia também, as instituições e os reitores das universidades também não prepararam os trabalhadores para desenvolver o teletrabalho ou o trabalho remoto nesse período. Ou seja, o que a gente vê hoje? O conjunto de trabalhadores desenvolvendo um trabalho em casa com dificuldades, né, sejam dificuldades ergonômicas, sejam dificuldades de insumos para o trabalho, seja dificuldade da dupla jornada de trabalho ou tripla, no caso das mulheres que estão em casa, seja dificuldade de desenvolvimento da tecnologia, como a internet, que em muitos locais do Brasil não pegam uma internet adequada para que se possa desenvolver o trabalho, né? Para além disso, também pegamos a questão, né, do fim de alguns segmentos do trabalho formal, da forma que a gente identifica na universidade pública. Então, esses são os elementos problematizadores do teletrabalho nesse momento, que nós precisamos debater, né? Então, eu estou fazendo esse leque nesse primeiro momento para as pessoas entenderem em que momento nós estamos. E aí é trabalho e desenvolvimento dos sindicatos de base, ocupar um espaço, um novo espaço para desenvolver e fazer esse trabalho de debate, seja com os reitores das universidades, com as chefias imediatas e com os diretores, mas também fazer o debate com a sua base, identificando os problemas que estão se apresentando, para que juntos podemos debater uma nova realidade do trabalho formal que a gente entendia até antes mesmo do período da pandemia. Porque não adianta a gente negar. Esse é um elemento que está posto e que chegou, muito provavelmente, para ficar. Então não adianta a gente fugir desse debate. E por isso, para concluir, a FASUBRA vai se reunir, a CNSC, na próxima semana, para fazer o debate do trabalho remoto, porque isso está intrinsecamente ligado com a questão da carreira dos trabalhadores das universidades públicas, está intrinsecamente ligado com a questão do Futurice, como eu citei aqui, porque tem elementos no trabalho remoto que agrega na proposta do Futurice que o governo apresentou
e que a gente conseguiu, no primeiro momento, congelar na Câmara dos Deputados, somando-se, repetindo aqui, com o ex-ministro Fujão da Educação, né, que fez uma fuga esplendorosa do Brasil no último período. Então, é só colocar esses elementos para abrir o debate e passar a palavra aí para o companheiro Flávio. Posso, Luar? Oi, Flávio. Bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, primeiramente. Queria agradecer o convite do Sintufes para participar aqui desse momento com vocês. Estive com vocês no ano passado, né, no debate aí em Vitória sobre o Futurice. Infelizmente, dessa vez não dá para ser presencialmente, mas agradeço muito a oportunidade de conversar novamente com vocês, tá? Queria mandar um abraço também para o Toninho, né, que está participando com a gente, nosso coordenador geral da FASUBRA, federação aí da maior importância nessa discussão do trabalho remoto e em tantos outros debates aí relacionados à educação pública brasileira. É um prazer, meu amigo também, estar aqui dialogando com ele e com vocês do Sintufes. Agradecer a toda a equipe de comunicação aí dos dois sindicatos, tá, que deram essa estrutura para a gente, prepararam esse espaço. Agradecer também e principalmente a todo mundo que aceitou o convite do Sintufes e está aqui assistindo a nosso debate. Eu entendo que a introdução que o Toninho faz, esses elementos todos que ele aborda, me ajuda bastante no que eu queria trazer para a gente conversar, que devido ao tempo, do espaço, a gente precisa delimitar um pouco em que parte do trabalho remoto a gente vai conversar. Então, primeiramente, eu queria delimitar o seguinte: nós estamos falando de qual trabalho remoto, né? Nós não estamos aqui debatendo agora o trabalho remoto no setor privado, que tem suas implicações, tem suas legislações, tem seus aspectos, e existem bons debates aí já produzidos em outras lives que vão discutir a questão do trabalho remoto no setor privado, o que é muito importante. Então, a gente vai discutir aqui um pouco o trabalho remoto no setor público. Também não é em qualquer setor, eu queria discutir um pouco mais, já que estamos numa live sindical de um sindicato que representa trabalhadores de universidade, né, com os dois debatedores também, trabalhadores de universidades, dizer que vou abordar a questão do trabalho remoto em universidades e institutos federais, né, instituições federais de ensino superior. Queria me focar também um pouco na questão da discussão do trabalho remoto neste momento, né? Porque, como bem disse o Toninho, o trabalho remoto existia antes da pandemia, e ele já trouxe um histórico aí importante que nos ajuda a desenvolver essa parte, e sabemos que o isolamento social terminando ou reduzindo, né? O trabalho remoto também não acaba. Então, eu queria discutir um pouco esse momento de trabalho remoto no setor público, especificamente nas instituições federais de ensino. E aí, entendo que o primeiro aspecto que a gente tem que trazer, e o Toninho também já abordou isso, eu queria enfatizar alguns pontos, em que conjuntura política e em que governo nós estamos fazendo essa discussão. Antes da pandemia ser anunciada pela OMS, nós estávamos com uma greve marcada, ainda sem data, mas prevista para o mês de abril. Estávamos com o dia 18 de março como um grande dia de greve de 24 horas de todo o Serviço Público Federal, para enfrentar projetos do governo que basicamente atacavam a remuneração de servidores públicos e suas carreiras, né? Trazia transformações profundas no serviço público, e todas as entidades, FASUBRA incluído, seus sindicatos filiados, estavam se preparando para fazer esse enfrentamento. Então, nós estávamos nos preparando para enfrentar de forma mais acentuada o programa, né, o Plano Mais Brasil, que foi apresentado no Congresso, e a reforma administrativa. Então, é este governo que está no poder no Brasil, que tinha essa intenção já antes da pandemia. O governo também que sinalizava que a educação deveria ser feita em casa, pela própria família, desvalorizando assim o papel do ensino presencial nas escolas. O governo que atacava e ameaçava extinguir disciplinas, principalmente da área de humanas. Um governo que, agora, essa semana, demonstrou seu pouco apreço
a ponto da aprovação quase unânime do Fundeb no Congresso ser considerada uma derrota do governo. Eu me pergunto, que governo poderia entender como derrota o Congresso Nacional garantir recursos para a política pública tão importante quanto o desenvolvimento da educação básica do país? E é considerado uma derrota do governo a aprovação do Fundeb. Um governo que apresentou no ano passado e reapresentou esse ano o projeto Futures, que o Toninho também já citou. Um governo que, em declarações de seus 4 ministros, inclusive aquele que não chegou a tomar posse, desqualifica o tempo todo o papel da ciência, o papel da universidade pública, o papel dos institutos federais. E, por último, e tão grave quanto os outros, um governo que se apresenta o tempo todo contra a ideia de isolamento social. Não por outro motivo, inclusive, determinou cortes de auxílios e benefícios e adicionais dos trabalhadores que estiverem afastados compulsoriamente por ser do grupo de risco ou por estar desenvolvendo exatamente trabalho remoto. Então, nós estamos discutindo trabalho remoto no momento em que este governo está no poder, este governo está em Brasília, discutindo a sua regulamentação. Então, eu entendo que a tarefa da militância, a tarefa dos sindicatos, a tarefa de todos os movimentos organizados e tarefa da Universidade Pública Brasileira discutir com um olhar interno e com um olhar externo. E aí a primeira coisa, para a gente poder debater trabalho remoto, acho que não podemos cair na armadilha de dizer sou contra, a favor, porque vai depender de um monte de coisa. Ele, obviamente, na nossa carreira de técnico administrativo de educação, não é para todo mundo. Existem funções, existem profissões, existem cargos que não são compatíveis com o trabalho remoto. Existe parte da categoria que é completamente a favor de se trabalhar remotamente, outra parte que não tem condições algumas de trabalhar remotamente, seja pelos elementos que o Toninho trouxe, entre outros, né? Às vezes até pela natureza da sua própria função. Então não adianta a gente entrar numa dicotomia, né? Não gosto ou gosto, quero ou não quero. Os sindicatos têm que discutir qual o trabalho remoto, tendo por perspectiva de que, no caso dos técnicos administrativos de educação, ele não é para todo mundo, ele não serve para todo mundo. E aí a gente vai ter que discutir a fundo os pontos positivos e negativos para a gente não se perder. E a primeira coisa, entendo eu, que nós não podemos perder de vista é que, para o desenvolvimento de um bom debate, a gente precisa de um bom diagnóstico. Então, entendo como papel aí dos sindicatos forçar esse debate onde ele não existe dentro das instituições, para que as instituições possam oficialmente fazer um diagnóstico deste trabalho remoto agora, que vai servir para uma regulamentação agora, mas que, obviamente, não vai ser a mesma regulamentação para o pós-isolamento social. Vamos lembrar que o isolamento agora, né, o trabalho remoto agora, para quem está classificado nele, ele é compulsório e ele é não planejado. Né? Ninguém teve um tempo para se preparar em termos de capacitação, em termos de estrutura, em termos de distribuição de tarefas, relação com chefia. Não houve preparo, né? Não que o preparo resolvesse todos os problemas, mas em alguns casos, isso poderia ter, se tivéssemos tido tempo, né, uma preparação mais adequada. E aí esse diagnóstico, fundamentalmente, tem que descobrir quais são as condições de vida, e não só de trabalho, dos trabalhadores que estão no trabalho remoto, objetivas e subjetivas. Suas rotinas familiares foram alteradas? Grande parte dos trabalhadores tiveram suas rotinas familiares completamente alteradas. As suas tarefas domésticas foram alteradas? Boa parte dos trabalhadores, sim, tiveram suas tarefas domésticas alteradas. Qual a estrutura de trabalho? Seja em máquinas, equipamentos, espaço físico, ambiente, tudo que envolve aí a questão da ergonomia, seu acesso à internet, a sua velocidade. Se você tem internet só num pacote de dados simples, no celular, se você tem uma internet banda larga fixa, as instituições precisam entender qual é a situação de vida dos trabalhadores que estão no trabalho remoto, sob pena de deixar esses trabalhadores largados nas suas próprias condições, e nós estamos todos trabalhando em instituições federais de ensino e não na Uber, onde cada um se vira para arrumar a sua estrutura para prestar o serviço. Né? Entendo que, a partir de um diagnóstico, e aí nós vamos discutir as regulamentações. E aí a gente não pode se iludir. As regulamentações que existem, muito provavelmente, não são as regulamentações desejadas pelo governo.
né? Existe projeto de lei tramitando, existem as instruções normativas citadas pelo Toninho, né? A de 2018, que ele citou ainda do governo Temer, a que saiu em março, antes do isolamento social, já previa trabalho remoto para quem estivesse fora da sua sede, em viagem a trabalho. A que saiu logo depois, se não me engano, a 21, já traz a determinação de trabalho remoto, e ela traz um termo diferente da que trazia de 2018, que o Toninho citou, que era teletrabalho, né? Que é uma referência à CLT. Essas desse ano já falam em trabalho remoto, né? E existe o projeto de lei apresentado no ano passado, que fala sobre prestação de serviços digitais pela administração pública, e ali há um claro incentivo ao teletrabalho. Mas não tenhamos dúvida que o governo vai criar sua própria regulamentação. Vai criar, isso está expresso nessa reunião que o Fórum dos Servidores Públicos Federais, incluindo a FASUBRA, né, Toninho, teve no início do mês aí com o Ministério da Economia, onde que o governo é só elogios ao trabalho remoto, mas não por questões que vão além da questão econômica, simplesmente por economia de recursos, né? Então, nota-se um tom de empolgação do governo com o trabalho remoto. E aí nós vamos ter que discutir, a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira vai discutir, o Congresso Nacional vai discutir, e os sindicatos têm que participar dos debates dentro das instituições sobre essas regulamentações, primeiro, na perspectiva de manutenção dos direitos que nós temos, porque os direitos já estavam ameaçados antes, alguns já foram perdidos e continuam agora. E o trabalho remoto pode ter implicação nisso, né? Vai ter implicação nisso. Por exemplo, a regulamentação que vem a partir do governo traz ou não remuneração reduzida por estarmos em trabalho remoto? Porque há pouco tempo foi tentado redução de carga horária com redução salarial no PDV, por exemplo, né? Medida provisória do PDV, editada ainda no governo Temer também, né? Já há uma redução de remuneração de quem está afastado e recebia adicionais e auxílios, e já há uma redução de remuneração agora, a partir do momento que toda a estrutura de energia, água, internet é bancada pelo próprio trabalhador. Então já há, mas se ainda vai vir, isso expressa em contra-cheque, né? Vai haver alteração no sistema de avaliações? Existem sistemas de avaliações para progressões por mérito, por exemplo. Isso vai ser alterado ou não com o trabalho remoto? O trabalho remoto vai trazer alteração na nossa carreira, né? Qual a implicação disso na regulamentação que ainda vem do governo? Velhos e graves problemas de terceirização e assédio vão ser tocados pelo trabalho remoto? Acredito que sim, né? A terceirização que se amplia há décadas no país vai se ampliar com o trabalho remoto? Provavelmente. Então, nós temos que discutir e enfrentar para que não aconteça isso, né? Ou para reduzir os danos em relação a isso. A questão do assédio. Pode ser que numa reunião virtual, onde pode estar sendo gravado, outras pessoas podem estar sendo assistidas, talvez um chefe assediador não faça o assédio, né? Então, talvez, nesse ponto, o trabalho remoto reduza ou iniba um pouco o assédio em reuniões. Mas e no tratamento individual? E num telefonema? E numa mensagem fora de um horário, né? Isso pode acontecer ou não? Precisamos estar atentos também a essa questão. E aí as regulamentações internas e externas vão ter que abordar a questão da própria definição de trabalho remoto. Eu acho que desde a definição é uma disputa que a gente vai ter que travar, porque um trabalho remoto em contexto de isolamento social não pode ser aquele previsto na IN que o Toninho citou, que fala que o trabalho remoto é quando você está fora do seu local de trabalho. Se nós estamos em casa por conta de um entendimento que devemos contribuir com o isolamento social, ficando em casa o maior tempo que for possível, né, a definição de trabalho remoto agora tem que ser o trabalho feito na sua residência, ou fixa ou temporária. Porque se o trabalhador tiver que sair de casa para ir numa lan house, para ir na casa de um amigo, de um parente, para desenvolver o seu trabalho, não é o trabalho remoto que a gente quer no momento de isolamento social. Então, essa definição também está em disputa agora, nesse momento. Precisamos discutir que a adesão disso, depois do isolamento, tem que ser voluntária, né? Que nós precisamos discutir sistemas de avaliação, como eu falei antes. Quem é responsável por estruturar todo o ambiente para o trabalhador desenvolver o trabalho remoto, quem define, né, os parâmetros, a forma e o horário de chegada
da demanda do chefe para o trabalhador. Se você recebe, né, um WhatsApp domingo ou de madrugada, tudo isso é problemático, então a gente vai precisar discutir como é que isso chega, por que canal e em que horário pode chegar, como é que isso volta, né, do trabalhador com a forma e prazo de entrega, se é por prazo pactuado. Precisamos discutir que vai ter vários trabalhadores que vão estar no semipresencial. Já existe hoje, né, pessoas que fazem parte presencial e parte de casa, incluindo, pode existir no trabalho pós-isolamento, momentos presenciais e momentos em casa. Enfim, são aspectos que entendemos como relevantes. Estamos fazendo esse debate dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora e acredito que os sindicatos têm que entrar de peito aberto nessa disputa destes parâmetros, né? O trabalho remoto, como o Toninho disse, já existe. A pandemia o incentiva, o governo o incentiva, e se a gente simplesmente negá-lo sem disputar os seus parâmetros, eu acho que corre o risco de a gente ser atropelado. São as primeiras impressões que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar. Obrigado. Obrigada, Flávio. Tem algumas perguntas aí surgindo. Gostaria de, mais uma vez, saudar todos que estão participando da live. Muita gente fazendo comentário, pessoal da ONB, lá do Sindicato da Universidade de Juiz de Fora também participando junto com a gente. E está muito rico, está bem interessante, assim, tudo isso que vocês têm trazido para a gente. Eu vou ler algumas perguntas e aí vocês podem continuar tanto o debate já respondendo, para a gente não ficar muito preso também, ficar bem dinâmico. A Ana Maria Hoffmann diz o seguinte, pede para vocês explicarem um pouco sobre a IN 01, se ela pode desestruturar a carreira dos técnicos. E ainda diz que se vocês acham que o teletrabalho vai ser implementado com força nas universidades, há possibilidade de aplicarem e impor a redução de jornada com redução de salário? E temos outra pergunta aqui. Deixa eu achar. Da Graúna. Esse trabalho remoto em reuniões digitais facilitará a gravação de falas e opiniões sem autorização prévia para ser usadas para pressão ou assédio. Como resolver isso? Também a gente tem uma colocação aqui da Maria do Socorro Marzola, que diz o seguinte: o trabalho remoto penaliza principalmente as mulheres que têm atividades sobrepostas, precariza as relações de trabalho, distancia as relações sociais e adoece o trabalhador. Então, esse é o apontamento que ela faz. Então, eu vou retornar com a palavra para Toninho, continuar baseado nessas perguntas, nessas falas, e depois a gente passa para o Flávio. E lembrando, quem tiver pergunta, quem quiser participar, dando uma opinião, entra lá tanto no Facebook quanto no YouTube e pode fazer sua pergunta nos comentários, tá bom, gente? Que a gente vai lendo aqui. Toninho. Ok, começando deixando um abraço para minha amiga Ana Maria aí, pessoa que eu gosto e respeito muito. E diante da pergunta que ela apresenta, de fato o trabalho remoto, ele é o que eu disse anteriormente, né? Diante da pandemia que está colocada, as experiências estão sendo feitas por parte desse governo. Isso significa que pós esse período da pandemia, dito novo normal, o trabalho remoto pode entrar com força, sim, no serviço público, né? Porque a lógica desse governo hoje colocada não é uma lógica pró-trabalhador, não é uma lógica do trabalho remoto para facilitar a vida dos trabalhadores. Todo aquele debate que a gente dizia de redução de jornada de trabalho, né, sem redução de salário, né, todo debate que a gente falava de qualidade de vida, não é isso que está posto na cabeça do presidente da República com a sua necropolítica. Pelo contrário,
Né? O que está posto na cabeça desse governo é mais lucro para os empresários, mais lucro para os patrões, desculpa, e, consequentemente, ataque ao serviço público. Ou seja, identifica-se de novo qual é o problema da máquina administrativa. São os servidores públicos. Portanto, precisamos enxugar a máquina administrativa. É com esse argumento que esse governo entra, né, de enxugar a máquina administrativa. E se o trabalho remoto contribuir para esse processo, como eu citei lá atrás, que o ministro da Economia já disse que já está economizando com o período da pandemia, com o trabalho remoto, essa ideia pode ser uma ideia real. Primeiro, com o fim dos concursos públicos, né, que vai estar colocado. Segundo, o desmonte, evidentemente, da nossa carreira, por isso que eu citei que a Fazenda está se reunindo, porque assim, o trabalho remoto pressupõe você ter metas a serem atribuídas, né, você precisa ter metas para atingir, não se diz quais são as metas, e isso está no Futuris, né, não se diz quais serão as metas, né, se diz que vai ter avaliação do seu trabalho, e o Flávio citou uma coisa muito interessante. Qual é a dinâmica do trabalho remoto? Né? Se o chefe, o gerente, como se diz em alguns lugares, mandar um WhatsApp para você fora do seu horário de trabalho, isso vale? Né? Você tem que responder, e a gente sabe que isso está acontecendo. Né? As pessoas recebendo mensagem fora do horário de trabalho, de final de semana. Então, isso quebra uma lógica. Primeiro, quebra duas lógicas. Quebra a lógica da carreira, porque o serviço público é diferente do serviço privado. E de todo o serviço público, o serviço na universidade é diferenciado do serviço público. As atribuições são distintas, a forma de atuação é distinta, não é uniforme, né? Ela tem diferenciações e modulações no atendimento, até por conta da extensão, da pesquisa, é uma outra realidade. Então, isso quebra uma lógica de carreira e de entendimento de serviço público, servidor público, da forma que nós conhecemos. Então, esse é um problema. Para a Graúna, assim, facilita o assédio, o trabalho remoto? Bom, o professor Milton Santos dizia que a nova tecnologia também bota a ferramenta na mão da classe trabalhadora que coloca o patrão em situação difícil. É óbvio que pode facilitar o assédio pelo fato de ter gravações de conversa, mas também facilita a classe trabalhadora se organizar contra o chefe que assedia. Né? Porque você também pode gravar uma reunião, você também pode gravar os pedidos do chefe, que é o que vem acontecendo agora com a violência da PM, a população em vulnerabilidade, em especial a população negra. O que tem acontecido? As pessoas têm gravado, através do celular, a violência da PM. Se a gente não tivesse um celular hoje na mão, a gente não assistiria, infelizmente, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Então, é uma ferramenta que também a gente tem que saber utilizar e dominar essa ferramenta na nossa mão. E, por último, o que a Socorro colocou foi o que eu citei anteriormente. A lógica do trabalho remoto, ela quebra a lógica que a gente conhecia da forma de organização da classe trabalhadora. Portanto, ela também quebra a unidade do ponto de vista de você estar junto num ambiente de trabalho, poder debater com um companheiro que está sendo assediado, perseguido, poder realizar reuniões coletivas, poder fazer ações presenciais. Quebra essa lógica, além também de uma lógica de pressão sobre as mulheres, como foi colocado aqui, da sobrecarga de trabalho, até porque a sua casa não é um escritório de trabalho. Né? Eu já vi muitas lives, e já aconteceu comigo, e você está com uma live aqui, e quem tem filho, quem tem neto, a criança vir pular em cima, né? E querer brincar, porque não é o seu ambiente de trabalho. E para uma mãe é muito mais complicado, porque você sobrepõe o trabalho, inclusive machista, né? O trabalho doméstico do machismo que está estabelecido a divisão do trabalho do lar. Na divisão do trabalho do lar, a gente sabe como que funciona, né? Para as mulheres sobra a sobrecarga de trabalho. Então, é muito complicado e nós temos que nos debruçar sobre esse novo momento. Eu concordo com o Flávio, e disse também anteriormente, é papel do movimento sindical identificar esse novo momento, esse novo atual momento, que está acontecendo agora. Não estamos preparando para daqui a um ano, já está acontecendo. Já está sendo discutido em algumas universidades. Já está acontecendo a realidade. Então, nós precisamos nos debruçar e
pensar como é que nós vamos nos organizar enquanto classe trabalhadora para estar à frente, estar um passo à frente desse momento, que pode ser um momento com todas as problematizações colocadas, porque, repito, nós estamos diante de um governo fascista e pró-patrão, não é um governo pró-trabalhador. Bom, estou praticamente contemplado com as três respostas do Toninho, vou comentar também, são três questões importantes, e as três perguntas vão no sentido, né, do desenvolvimento do debate que a gente fazia aqui, da questão do movimento sindical discutir os parâmetros e discutir esses desafios, esses pontos negativos, e como isso se implica nas regulamentações que vão acontecer. Por exemplo, a pergunta da Graúna sobre gravações, o Toninho respondeu bem, mas tem um outro aspecto além desse, que é a questão, por exemplo, se a gente estiver falando de trabalho remoto, de ensino remoto, por exemplo, é uma grande discussão sobre direitos autorais. Se a pessoa gravar uma aula completamente, ela tem direito de vender essa aula depois, ou de disponibilizar essa aula gratuitamente depois? Então, são debates que vão ter que ser feitos, vão ser criadas e discutidas regulamentações sobre o uso dessas imagens, sobre o uso desses áudios, não tenho dúvida disso, e nós vamos ter que participar e disputar tudo isso. Eu tinha dito a questão do assédio. Talvez um chefe assediador não se sinta tão confortável em elevar o tom de voz, tratar mal um trabalhador, uma trabalhadora dentro de uma reunião, se essa reunião estiver sendo online, porque não só pode estar sendo gravado, como mais pessoas podem estar assistindo aquela reunião, além dos membros daquela equipe de trabalho. Enfim, eu acho que é uma preocupação pertinente, assim como as outras colocadas. A Socorro traz a questão das particularidades da mulher trabalhadora, que eu acho que o Toninho também já respondeu muito bem, essa questão do distanciamento, da precarização do trabalho, ou até mesmo a dificuldade de sindicalização. Estamos numa live sindical, todo mundo sabe as dificuldades hoje de você discutir a questão da sindicalização, da importância, mostrar como é importante ter entidades representativas fortes, com bastante gente filiada, com estrutura, com representação política, com credibilidade, para que você possa intervir em todos esses debates. É muito mais difícil você abordar os trabalhadores para tentar convencê-los a se sindicalizar, fazendo isso à distância. Quando você faz isso presencialmente, você vai no setor de trabalho, faz uma reunião, apresenta o trabalho que o sindicato está fazendo, propõe a filiação baseado no que o trabalhador vai poder usar de serviços do sindicato, a importância da representação sindical. Isso tudo, à distância, fica muito mais difícil e se soma a esses problemas também de precarização de trabalho, de distanciamento, e que por algumas vezes leva ao adoecimento, como bem explicou e na pergunta da Socorro, nossa amiga Socorro. A pergunta da Ana, que o Toninho também respondeu, ela perguntou um pouco da IN1, que é de 2018, se ela pode desestruturar as carreiras dos tais. Eu não vejo que essa desestruturação vai vir pela instrução normativa, não. Até porque eu acho que eles vão criar uma regulamentação posterior, uma regulamentação atual, que, não tenho dúvida, já deve estar em debate, ou já está em debate, Toninho vai saber falar melhor do que eu, mas no Ministério da Economia, parece que a reunião como fórum lá dos servidores públicos federais já se fala numa nova regulamentação. Porque essa IN01 de 2018, ela fala daquela questão de novas formas de gestão, de programas de gestão, e que poderiam experimentar, entre outros mecanismos, entre outras modalidades, o teletrabalho, que dispensaria, portanto, o controle de frequência. Eu acho que não vai ficar nisso. Acho que eles vão criar uma nova, e entendo que a nossa carreira está ameaçada, sim. Já estava com a reforma administrativa, e com esse reforço dessa empolgação relacionada ao teletrabalho agora, acho que vai dar um impulso nisso. E se o teletrabalho vai ser implementado, acredito que vai ser reforçado, porque algumas situações que a gente conversou aqui já existem. Essa do WhatsApp já existia antes da pandemia, A pessoa receber isso fora de horário, levar trabalho para casa, receber e-mail
e ser cobrado de responder o e-mail no final de semana, isso tudo já existia, mas entendo que isso vai ser ampliado bastante dentro da universidade. O que a gente tem que ficar atento é que a gente não pode se colocar assim, frontalmente contra, não quero trabalho remoto, porque grande parte da categoria quer e tem razões para querer o trabalho remoto, né? Tem trabalhadores em que isso, não só no serviço público, até na iniciativa privada, eu já conversei com amigos que estão trabalhando em trabalho remoto na iniciativa privada, que estão em situações que estão satisfeitos. Seja porque os problemas ainda não apareceram, ou seja porque realmente está mais adequado à sua realidade de trabalho. Mas isso é muito particular do tamanho da empresa que a pessoa trabalha, que tipo de serviço ela faz. Quem trabalha em empresa média, por exemplo, com serviços de informática, como é o caso de um amigo que eu conversei ontem, ele está muito satisfeito, eu estou gastando menos com alimentação, estou gastando menos com transporte. Então, nós precisamos entender que parte dos trabalhadores que a gente representa estão muito satisfeitos com esse trabalho remoto e não vão precisar dialogar com isso. Isso é algo que veio para ficar, e a gente, se ficar no que o nosso amigo Aguinaldo chamou ontem em outra live de negacionismo, a gente vai perder a discussão com todos os parâmetros onde é possível a gente ganhar, que são as discussões de regulamentação e de defesa dos direitos. A redução de salário, como eu disse, né, o governo tenta o tempo todo, tem seus limites, tem suas barreiras, o STF recentemente declarou inconstitucional uma redução, mas a redução de salário, por exemplo, opcional do próprio servidor público, com redução de carga horária, já existe na lei hoje. Então, para eles fazerem uma adaptação agora, considerando o teletrabalho, uma redução de carga com redução salarial, não custa. E eu acredito, né, é uma visão pessimista, mas acredito que não dá para ser nem um pouco otimista ou razoavelmente otimista com o governo que hoje temos no Brasil. Entendo que vem, sim, propostas que afetem aí nossa remuneração, como as que já existem. Em N28, afetou a remuneração de muitas pessoas. A pessoa saía de férias, não perdia sua insalubridade. A pessoa saía de licença maternidade, não perdia sua insalubridade. Agora ela está no trabalho remoto, afastada, compulsoriamente ela perde. Então isso é uma novidade, né, de perda de remuneração. E todos os custos que todos nós estamos tendo por trabalhar em casa, também é uma redução de remuneração, porque são custos que a gente não tinha até o momento, né? Então eu entendo que esse risco é concreto. Bom, nós já estamos caminhando para o final do nosso debate, né? O tempo passou muito rápido. Eu vou apresentar mais 3 perguntas que foram colocadas aqui, e aí vocês já podem responder e também já fazendo as suas considerações finais para a gente seguir para o final do debate, tá bom? O Milton, ele fala o seguinte: boa tarde a todos. Esse novo momento do trabalho remoto pode complementar ou ser um aliado na pauta das 30 horas? O Milton Rangel, aqui da UFES. A Alvaléria, ela lembra nós sobre avaliação de desempenho. Como fica nossas avaliações de desempenho, onde temos que avaliar o trabalhador com sua equipe e o nosso ambiente de trabalho. E a Ana Hoffman, ela fala: qual o primeiro desafio para o sindicato, dado a urgência do assunto? Seria trabalhar uma resolução contendo diretrizes sobre o trabalho remoto para concorrer paralelamente, nesse primeiro momento, com os conselhos universitários? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo essa discussão, foi criada, a UFES criou um GT para elaborar um plano de contingência, e também a gente tem um comitê operacional emergencial que criou um plano de biossegurança. E foi muito ruim a forma que a UFES escolheu esse debate, de apresentar para a comunidade universitária, e a gente já está na fase de discutir nos conselhos através de resoluções. E, ao mesmo tempo, com tudo isso que vocês
trazem para a gente também fica naquela... Eu, pelo menos, estou aqui me perguntando qual, então, seria a alternativa? Pois a gente está numa pandemia que não está controlada e não tem previsão. O trabalho remoto se mostra como única alternativa nesse momento. E eu pelo menos, nas nossas discussões, a gente acredita que não é o momento de retornar às atividades presenciais. Mas não se trata disso, né? Se trata das condições que estamos trabalhando e para além da pandemia, o período pós-pandemia, como que vai ser? Então, gostaria que vocês abordassem também essa questão, porque muita gente pergunta, mas vocês são contra? Vocês são a favor? Qual a alternativa, então, para o trabalhador, se a gente não pode estar trabalhando presencialmente? Aí eu gostaria que vocês abordassem também um pouquinho sobre isso. Passo a palavra novamente para Toninho, e depois o Flávio, e a gente vai encaminhando para o fim. Vou começar pela sua pergunta, né, que eu acho que o Flávio já tocou, né, até citando o Aguinaldo. Não se trata de ser contra ou a favor nesse momento, porque nós temos uma categoria muito disforme, né? Não é uma categoria parametrada, uniforme, que desenvolve a mesma função ou que pensa da mesma forma. Então, em alguns segmentos, né, o trabalho remoto, de fato, sim, ele pode ser aplicado, é uma realidade, não tem como negar. Né, podemos nos utilizar do trabalho remoto para desenvolver certas funções, né? Aliás, já fazemos isso, né? A extensão, muitas extensões permite, muito trabalho de extensão permite que você desenvolva o trabalho semipresencial, né? Então, por isso que eu digo, a função na universidade é diferente do modelo de carreira de serviço público como um todo. Não dá para você uniformizar e desenvolver o trabalho remoto em todo o setor de serviço público. Não é possível isso. Você tem que estudar caso a caso. E por isso, quando o Flávio citou o Aguinaldo aqui, nós não podemos ser negacionistas de uma realidade que está acontecendo. Não é que vai acontecer. Ela está acontecendo. O debate aqui é a forma. Esse é o debate. Qual é a forma? A forma do trabalho remoto é essa assoberbada, como eu coloquei quando, no início dos anos 90, final dos anos 80, que o computador chega na universidade e você eu não sei se você é dessa época, acho que você é mais a Ana, eu tenho certeza que é desse período, mas eu vou falar de uma realidade minha. De novo, o computador chegou, a tecnologia chegou na universidade, mas você não podia pôr a mão no computador, né? Porque a gente estava acostumado a trabalhar com as Olivetes, né? As máquinas Olivetes, né? As elétricas eram as mais modernas, né? Então, utilizar o computador não podia. E a maioria dos trabalhadores não tinham curso para desenvolver. O que acontece agora? O trabalho remoto é a mesma coisa. Você está na sua casa, utilizando a sua internet, como o Flávio colocou, né? Muitas vezes ela é disforme, né? Um tem banda larga, outro não tem. Você está usando o seu chip do celular para receber mensagem do WhatsApp do seu patrão, a sua energia, você está fazendo um alimento na sua casa, quer dizer, você está tendo um gasto e um ônus pessoal com o trabalho. A universidade, as instituições não se prepararam para esse momento. Então é fundamental. Está correto que o movimento que o Sintus está fazendo? Um grupo de trabalho para estudar o quê? Primeiro, o impacto do trabalho remoto em quem já está desenvolvendo. Qual é o impacto disso? As pessoas estão adoecendo? As pessoas estão satisfeitas? Precisamos fazer um estudo sobre isso. Eu tenho dito isso muito na FASUB. Temos que fazer um estudo sobre o impacto do trabalho remoto nesse momento sobre os trabalhadores, né, para ver qual é a realidade. Né? Segundo, temos que fazer um estudo para ver o tamanho do gasto dos trabalhadores. Porque, assim, nós perdemos alguns benefícios. Perdemos transporte, vale transporte, perdemos, né, alimentação, perdemos alguns benefícios. Né? Qual é o impacto disso sobre os trabalhadores? Precisamos fazer um estudo. Terceiro, trabalho remoto tem que ser um trabalho organizado de forma coletiva. Não pode ser só o
o gerente ou o chefe ou que orienta o trabalho remoto. Ele tem que ser dialogado com a equipe de trabalho. E aí eu entro na questão que foi colocada pela Valéria de avaliação. Tem que ter uma avaliação da equipe de trabalho sobre o trabalho remoto. Para você pensar na avaliação, porque assim, tem que ter um período de trabalho para você ver, deu certo? Não deu? Como é que a gente avalia hoje? Eu me pergunto, em tempo de pandemia, que você não pediu para fazer o trabalho remoto, porque ninguém aqui pediu para fazer o trabalho remoto. Eu estou na minha casa, mas eu não pedi para ter em casa, eu estou obrigado em casa pela pandemia do Covid-19, né? E a maioria dos trabalhadores também. Então, nós não nos organizamos para isso. Então, como é que você avalia esse período? Você avalia porque o chefe olhou, que meta que você atingiu? Né? Qual era a meta do trabalho? Qual era a lógica do trabalho? Então, tem que ter todo um parâmetro sobre isso. Para concluir bem rapidamente, pode ser um aliado na pauta das 30 horas? Poderia, se fosse um outro governo, com uma outra lógica. Né? O governo, como eu citei aqui, é um governo que está preocupado em priorizar o patrão, priorizar a economia, o Estado mínimo, a reforma do Estado, desmontar a universidade pública. Está numa contradição por conta da pandemia, porque desmontou o SUS e agora percebe a importância do SUS. Né? Desmonta o Estado e percebe que precisa dos funcionários públicos para tocar o Estado num período de pandemia e tem que se injetar dinheiro para que isso funcione. Então, é um governo pró-patrão. Então, se fosse um outro governo, numa outra lógica de papel do Estado, um Estado indutor de políticas públicas que nós defendemos e conhecemos para atender a população em estado de vulnerabilidade, poderia ser um aliado nas 30 horas. Agora, o nosso desafio, entrando inclusive no que a Ana disse, o nosso desafio dado ao assunto é estar um passo à frente. Né? É óbvio, temos que discutir entre nós. Além de todo esse estudo que eu citei, temos que preparar, assim, materiais que a gente possa estudar e matérias que a gente possa debater com os reitores da universidade, com a Andifes e com o MEC. Né? Apresentar uma proposta que seja real a partir da nossa lógica, não a partir da lógica do MEC, do Ministério da Economia, dos chefes de plantão. É a nossa lógica de projeto, como fizemos com o projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores. Esse é o nosso desafio, no momento. Esse é o nosso papel. Porque nós precisamos ganhar, inclusive, o conjunto dos trabalhadores para ter um discurso único. Imagine 2 trabalhadores, né, que acaba acontecendo, um querendo o trabalho remoto, porque tem outro trabalho que ele desenvolve, e um outro que só depende da universidade pública. Olha o desafio que a gente está vivendo. Olha o desafio, olha a complicação, fator complicador. Então, precisamos ter uma linguagem única. Portanto, precisamos ter um projeto. Um projeto que, na minha avaliação, parte dos movimentos sindicais, mas parte da direção nacional da FASUBRA também, para contribuir ao debate. Quero agradecer o convite, Luar, e me colocar sempre à disposição, para encerrar, fazendo minhas considerações, colocar sempre à disposição do debate aí com os companheiros do Sintubs e as companheiras. Muita saudade de vocês, espero ter contribuído, de fato, com as minhas falas, e que a gente possa se encontrar num breve período aí, para poder dialogar a nossa realidade e derrotar o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, acima de tudo. Eu que agradeço muito, Toninho, sempre muito bom ter você junto com a gente nos debates. E agora eu vou passar para Flávio também fazer suas considerações, que o nosso tempo está correndo demais hoje, gente. Vai, Flávio. Bom, primeiro, Luar, dizer que você tocou num ponto que é fundamental, e não sei se ficou bem explicado no início, e talvez tivesse que ter dado mais ênfase nisso, né? Em que pese o avançar das pesquisas, normalmente feitas aí pelo menos no Brasil, por instituições públicas relacionadas a remédios e vacinas, hoje nós ainda temos aí no isolamento ou no distanciamento social a principal ferramenta para preservar vidas, né? E, obviamente, reconhecemos que muitos trabalhadores e trabalhadoras não conseguem ficar em casa porque precisam sair para batalhar aí pelo pão de cada dia.
e muitos estão, inclusive, trabalhando para enfrentar a pandemia, particularmente aí os profissionais de saúde, alguns deles colegas e amigos nossos aí dentro das universidades também, particularmente onde existe hospital universitário. Então, nós estamos em defesa do isolamento social no maior nível que ele for possível, né? Estamos defendendo que as pessoas, se puderem, se for possível, fiquem em casa. Portanto, a partir da perspectiva que estamos defendendo o maior isolamento social possível, nós precisamos complementar isso dizendo que, neste momento, nós queremos que o trabalho remoto seja para o máximo de trabalhadores possível. Então, esse debate todo para o momento de isolamento social tem que partir da perspectiva que nós não queremos que quem está em trabalho remoto volte ao trabalho presencial agora, com todas as dificuldades que podem ser diagnosticadas aí. Então, hoje, o trabalho remoto, ele é, como o Toninho disse, compulsório, obrigatório, né, para quem está nessa modalidade, não planejado, e é uma alternativa a se expor indo até o seu local de trabalho. Primeiro passo, né, na pergunta da Ana. Primeiro passo, entendo que é um diagnóstico. E aí, o papel do sindicato pressionar as instituições para que façam um bom diagnóstico. Nós tivemos um grande debate na universidade, né, porque ela aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque ela preparou um diagnóstico mais focado em questão de acesso digital, e nós fizemos as nossas colocações em todos os espaços, insistimos muito que o diagnóstico teria que analisar as condições de trabalho dessas pessoas, né, ou mais além, como disse o professor Roberto Lé numa live recente, temos que diagnosticar condições de vida de quem está em trabalho remoto nesse momento. A partir do diagnóstico, a gente caminhar para a regulamentação, discutindo aqueles itens, né, que a gente citou aqui durante o debate, e outros, né, que obviamente não demos conta de abranger todos os passos, né? Já entrando na pergunta da Alvaléria, os sistemas de avaliação depende da instituição. Aqui, por exemplo, a gente está defendendo que não se altere nada do sistema de avaliação, porque o sistema de avaliação na Universidade Federal de Juiz de Fora é bem interessante, porque ele é feito coletivamente, né, pactuado entre as equipes de trabalho com as direções das unidades acadêmicas e administrativas, e o que foi pactuado tem um monitoramento no prazo de 1 ano, onde o que foi combinado pode ir sendo ajustado até o final, tendo uma avaliação também coletiva. Então, a gente defende que o trabalho continue, né, eventuais relatórios sejam coletivos, definições de tarefas sejam coletivas, de modo que os trabalhadores possam colocar a sua visão e a sua opinião nesses momentos. Sabemos que os conflitos existem, e quanto mais a relação chefia-trabalhador for individualizada, entendemos como pior. Até mesmo a questão de assédio, que nós tínhamos citado anteriormente, se você coletiviza essas relações de discussão das tarefas, sua distribuição, prazo para que sejam cumpridas, se isso é coletivo, você reduz enormemente aí as possibilidades de ter assédio. Acho que a relação existe com as 30 horas, né, como foi bem colocado com o Milton. Concordo com a opinião do Toninho, que não dá para esperar algo positivo de regulamentação nesse sentido do governo, mas, assim, o trabalho remoto vai encostar no debate das 30 horas. A princípio, eu já vejo duas possibilidades. Primeiramente, a partir do momento que acabar o isolamento social, ou que ele for afrouxado, em que parte das pessoas voltarem ao seu trabalho presencial, né, a questão da distribuição da força de trabalho para montar as equipes que precisam estar disponíveis para atendimento pode alterar, né, as regulamentações de 30 horas que em algumas instituições existem, né? E aí nós vamos ter que reafirmar o que a gente sempre reafirma, que atendimento ao público, que é previsto na legislação para garantir hoje as 30 horas, não é apenas atendimento presencial, né? Nós defendemos isso no debate das 30 horas. Se a pessoa atende o público pela internet, se a pessoa atende o público pelo telefone, ela também está fazendo atendimento ao público. Então, acho que vai ter essa relação, e pode ter relação também, como existe experiências piloto, eu não vou arriscar falar em qual universidade aqui,
talvez o Toninho saiba, mas eu já ouvi dizer de experiências piloto, onde que a pessoa faz um semipresencial, né? E aí eles trabalham 30 horas presencial e as outras 10 horas em casa, o que não é, obviamente, a pauta do movimento sindical, porque você não está trabalhando 30, você está trabalhando 40 e não há redução, né? Então, é mais ou menos essas duas perspectivas que eu vejo que vai encostar um debate no outro. A princípio, pode surgir coisa nova aí que a gente ainda não discutiu e não apareceu no nosso ambiente de trabalho. Queria também, então, Luar, já que a gente está chegando no final aqui, agradecer de novo a oportunidade, não só de estar com vocês do Sintufs, dessa vez virtualmente, mas é um prazer novamente, né? Sempre vocês promovem atividades de debate aí, de interesse da categoria, cumprindo aí imensamente o papel do Sintufs, um sindicato histórico de grandes mobilizações. Também a oportunidade que vocês me dão de conversar, né, com o Toninho, participar do debate com ele, que é sempre muito qualificado, e me colocar à disposição, pessoalmente, também do Sintufs, sindicato que eu atuo, para qualquer oportunidade de projetos em comum aí com o Sintufs. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Desculpa. E se você me permite, deixar uma sugestão para quem está nos assistindo, às 18 horas vai começar a live lá do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ com o nosso amigo Mário Júnior, que vai discutir um tema também que eu tenho certeza que é de interesse aí dos representados do Sintufs, do Sintufijuf, da Fazubra, que é a questão da carreira e políticas de valorização de pessoal nas universidades. Daqui a 50 minutos, conta aí da gente tomar um café e voltar para assistir o Mário Júnior, que também tenho certeza que vai ajudar a gente a refletir. Muito bem lembrado. Eu agradeço muito, Flávio, sua participação muito importante, trouxe aí vocês que estão fazendo essa discussão, igual a gente tem feito aqui, nos conselhos, disputando aí essa questão do serviço remoto. A gente está chegando no fim da nossa live, passou muito rápido, acho que a gente ficaria aqui mais um bom tempo discutindo, porque esse assunto é bem complexo, ele traz muitas informações e muitas perguntas, né? Aí eu gostaria de dizer para todo mundo que está acompanhando, todas as perguntas, a gente vai fazer um compilado, os comentários, e depois a gente vai colocar as respostas nas nossas redes sociais. Porque o tempo é curto, não dá para ler tudo, todos os comentários. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, muita gente participando da live, contribuindo, dando sugestões, inclusive nosso colega Francisco, ele vai fazer a defesa de dissertação dele, está me pedindo aqui para poder divulgar, vai ser no dia 19 de agosto, e ele fez um estudo aqui relacionado aos Sintufs, a consciência política e predisposição à participação dos servidores do sistema de bibliotecas e ações coletivas. Então, ficou um trabalho bem interessante, ele vai apresentar dia 19. Gostaria também de reforçar o convite a todos e todas, dia 28, terça-feira, a gente vai fazer um estudo, continuando aqui esse debate, a gente convida e pede a participação de todos nesse momento. Terça-feira, às 15 horas, vai ser virtual, né? A gente vai estar disponibilizando o link, mas é muito importante a participação de todos vocês para a gente continuar esse debate. E dizer também que nós fizemos uma reunião virtual com os aposentados essa semana e ficou aí muitas dúvidas sobre uma ação judicial do PASEP, e logo mais a gente também vai estar colocando nas redes sociais do Sintufs as informações e tirando as dúvidas. De repente a gente chama até uma outra reunião para explicar melhor sobre isso, porque realmente gerou muita dúvida, né, para as pessoas. E acompanhe as redes sociais do Sintufs, a gente tem feito esse esforço de promover essas lives, já que é o único jeito que a gente tem para estar se falando, para estar, de alguma forma, mantendo contato, né, e a próxima live provavelmente deve ser sobre o tema dos trabalhadores do HU,
porque a gente tem falado em serviço remoto, mas uma parcela de trabalhadores não pararam de trabalhar, né? Estão lá com as suas atividades presenciais, e a gente faz essa crítica à universidade de que não faz avaliação de como esses trabalhadores estão nesse período de pandemia, né, que estão muito mais sobrecarregados, não tem sido feito nada para diminuir essa sobrecarga de trabalho para esses trabalhadores, e aí a próxima live vai ser com esse tema. Ainda não tem a data definida, provavelmente a gente está tentando fazer toda quinta-feira, vamos ver se vai ser no dia 30, mas ainda não está definido e a gente vai estar divulgando. Então, gostaria de agradecer novamente, Toninho, Flávio, espero contar com vocês em outras oportunidades, outros eventos, agradecer a presença de todos que estiveram aí nos acompanhando no Facebook, no Instagram, e é isso, gente. Até a próxima. A gente fica por aqui porque deu nosso tempo. E nos falamos logo em breve, tá bom? Obrigada. Fala, Bolsonaro.